Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de extensão Arte Pré-Histórica Egípcia e Grega Antiga. Esse curso é oferecido por mim, Bruna de Oliveira Salvador, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais no Centro Universitário Internacional Uninter e, em parceria com o polo de apoio aqui de Joinville, estou lançando esse curso de extensão para vocês. Esse curso ele aborda a arte feita pelas primeiras civilizações. Então a gente vai conhecer a arte no Paleolítico, no Neolítico, a arte no Egito Antigo e na Grécia Antiga também. Então, antes da gente começar a segunda aula, eu só queria passar mais umas informações para vocês que eu já falei antes, só que eu estou aqui relembrando para vocês não se esquecerem. Esse curso é totalmente gratuito. Se você quiser, você pode ganhar um certificado de 8 horas dele. Esse certificado ele pode te servir se caso você é estudante de artes visuais. Você pode estar usando esse certificado para preencher as suas horas complementares. E para ganhar o certificado, basta apenas assistir todas as aulas. As aulas são postadas aqui no YouTube. E não precisa fazer avaliação para conseguir o certificado. Então, se você estiver gostando, curta e compartilhe os vídeos aqui do YouTube. Se quiser comentar, expressar alguma opinião ou ter alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários nos vídeos do YouTube, que eu vou estar respondendo a todos e tirando as suas dúvidas. Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai para a segunda aula. Vamos conhecer a arte egípcia. Então, lembrando que essa aula provavelmente ela vai estar fragmentada no YouTube, só que no título dela mesmo vai estar certinho que parte que é da aula, para vocês estarem assistindo a aula em ordem certinho, ok? Então, na arte egípcia, a gente vai conhecer, que nem eu falei, a arquitetura, as pinturas, a escultura. E aqui eu deixei uma frasezinha que é do Gombrich. Eu não sei como diz o nome dele, mas acho que é Gombrich. Acredito eu. Mas tem uma frase que é bem interessante dele e que ela descreve bastante a arte egípcia, que é uma arte para a eternidade. O que isso significa? Vai estar entendendo. Mas é claro que antes a gente vai conhecer um pouco sobre a história do Egito Antigo, que é importante a gente entender todo o contexto daquela arte, qual que era a história quando as pirâmides eram criadas, construídas. É claro que a gente não conseguimos abordar muito, porque é de fato muita história, muita coisa que não caberia aqui, só que eu vou estar tentando trazer aqui os pontos mais importantes para vocês. Egito Antigo. Então, o Egito nasceu de uma mistura de diversos povos, chamados monos, que habitavam terras próximas às margens do rio Nilo, cujos eram extremamente férteis devido a enchentes que aconteciam todos os anos no rio entre julho e setembro. Então, nessa imagem ao lado, a gente pode perceber, tem um mapinha, nesse mapa a gente pode perceber toda a extensão do rio Nilo. Então, o rio Nilo ele é extremamente comprido. Então, o que acontece é que entre julho e setembro, esse rio ele vai se transbordando devido a chuvas fortes e vai acontecendo uma enchente. E essa enchente vai preparando as terras à margem do rio. Então, essas terras que ficam ali à margem do rio Nilo, elas vão se tornar terras extremamente boas para a agricultura, para a plantação. Então, o que vai acontecer é que os povos vão começar a invadir as margens do rio Nilo, devido a essa terra. Então, aqui vai surgir as primeiras civilizações, e vai acontecer principalmente no delta do rio Nilo, que o delta é essa parte verde mais para cima, mais ao norte, ali onde está
perto do Cairo. Essa parte se chama o delta, e ali vai, por ter uma área de terra maior, ali vai surgir bastante civilizações mesmo. Então, devido ao rio Nilo, essas terras que contrastavam com o deserto ao redor permitiam que povos, através do desenvolvimento da agricultura, sobrevivessem e se expandissem pouco a pouco. Então, é o que vai acontecer com essas terras que esses povos vão se desenvolvendo e vão aumentando até se tornar o que vai se tornar que é o grande império do Egito. Então, além de propiciar terras férteis, o rio Nilo serviu de rota para transportar desde produtos agrícolas a matéria-prima, como pedras e ouro. Então, o rio, além de ele propiciar o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, do sustento, enfim, deles, ele também vai servir como rota de transporte. Então, aqui eles vão desenvolver barcos e vão usar esse rio para transportar matéria-prima, alimentos também. Então, o que a gente pode entender é que se não fosse o rio Nilo, não teria o Egito, porque seria deserto ali. Então, seria muito difícil ter um desenvolvimento de um povo ali sem o rio Nilo. Então, dizem que o presente do Egito é o rio Nilo. Então, por volta de 3600, já havia então uma civilização com uma boa organização social, contendo celeiros comunitários para armazenamento de grãos e santuários para deuses locais. E assim, aos poucos, esses povos do norte e sul se dividem em reinos: Baixo Egito, com a capital em Buto, e Alto Egito, com a capital em Nágida. Eu não sei como se pronuncia, mas acho que é Náquida. Acho que é algo assim. Então, o que a gente pode ver no mapa ao lado, esse mapa ele está um pouquinho mais próximo, é que conforme vai surgindo esses povos e eles vão aumentando, vai se tendo uma separação entre o Baixo Egito e o Alto Egito. Mas aí vocês podem ficar pensando, mas por que ao norte é baixo e não alto e vice-versa? É porque na área do Alto Egito, a terra, o solo, ele é mais alto do que o Baixo Egito. Então ele tem uma altura bem maior, por isso o Alto Egito. Então não tem relação a ser norte e sul. É por causa da altura da terra mesmo. Então, assim, cada povo tinha seus costumes, religião e deuses. Então, aqui a gente vai ter uma separação entre o Baixo Egito e o Alto Egito, onde cada um vai ter a sua cultura, os seus costumes, a sua fé, diferente do outro. Até que por volta de 3100 a.C., Narmer, também conhecido como Menes, rei do Alto Egito, unifica as duas partes, criando a primeira dinastia egípcia. Então, o que vai acontecer é que o rei do Alto Egito, Menes, ele vai derrotar o rei do Baixo Egito. E isso a gente vai ver na arte mais pra frente, porque tem, se eu não me engano, são relevos em pedra contando que Menes ele pega e mata o rei do Baixo Egito e assim então assume o poder do território lá e unifica criando um só. Então o Egito ele vai ter aproximadamente 30 dinastias que acontecerão entre
3.100 até 332 anos antes de Cristo. Então, o Egito ele vai ser separado por 4 períodos. E então eu vou abordar de forma bem simplesinha mesmo. Eu vou falar de forma bem simples mesmo sobre cada período, porque a gente não teria espaço aqui de abordar mais especificamente cada um. Então, o período arcaico vai ser as 2 primeiras dinastias que acontecem entre 3.100 a 2.650 anos antes de Cristo, que é aqui que acontece a unificação do Egito. O segundo período é o Império Antigo. Ele começa em 2.635 anos antes de Cristo e termina em 2.155 anos antes de Cristo, período conhecido como a Era das Pirâmides. Então é aqui que vai surgir as primeiras pirâmides. E lembrando que essas datas elas podem estar um pouquinho diferentes dependendo da fonte. Eu já expliquei isso para vocês, né? Próximo período, então, vai ser o Império Médio. Ele começa em 2061 a.C. e termina em 1785 a.C. O Egito conquista parte da Núbia, tempos depois acabam não resistindo e tem um império comandado pelos Hicsos. Então aqui vai acontecer essa mudança. Império Novo. Começa em 1555 a.C. e termina em 1080 a.C. Os Hicsos são expulsos e Tebas volta a ser capital do Egito. Então ainda surgem mais dinastias, até que em 525 a.C. os persas invadem o Egito e posteriormente Alexandre Magno invade o território e começa o período greco-romano. Então, esses períodos vai ter bastante faraós, bastante mesmo. Alguns vão ser mais importantes que os outros. Alguns a gente vai abordar aqui devido aos seus feitos na arquitetura, na arte. Mas é isso mesmo, gente. Esse é um resumo bem breve sobre os períodos. A economia do Egito, então, será voltada para a agricultura, no cultivo de algodão, linho, vinhas, cereais, várias outras coisas também. Porém, outras áreas também tinham um papel importante para o império, como pesca, pecuária, comércio vai ser muito importante, a caça, o artesanato. Além de grãos e frutos mais óbvios, comercializavam também azeite, vinho e cerâmicas. E apesar de não existir moeda nessa época, já se encontravam objetos de ouro e cobre em peso. Também será plantado papiro, uma planta que nasce nas margens do rio Nilo e que é usada para fazer uma espécie de papel. Então aqui que vai surgir o papiro, que ele também vai ser usado mais para frente com os gregos e vários outros povos. O papiro, ele é uma planta que, se eu não me engano, eu não lembro se eles pegam o caule dela ou a folha, aí eles vão colocando um do ladinho do outro, deixam secar e pressionam, aí vai grudando, assim, algo desse estilo. E aqui na imagem ao lado a gente pode ver que na arte, apesar de eu não estar abordando a arte agora, mas aqui a gente já pode ver que na arte, a arte também vai registrar muita coisa e não vai ser só focada na história dos faraós, dos mestres daquela época, dos nobres. A arte também vai ser para documentar, para registrar cenas cotidianas, como a agricultura, os hábitos. Isso a gente vai perceber mais para frente.
Então, o Egito vai ter boas relações comerciais com a Índia, a Arábia, os gregos também. Com os gregos, eles vão comprar uma planta específica que vai ajudar na mumificação, na técnica da mumificação. E eles vão ter também relações comerciais com várias outras regiões. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento desse império, porque, por exemplo, na arquitetura, que o Egito ele é conhecido principalmente pela arquitetura, pelas pirâmides, pelas mastabas, enfim. Nessa parte eles vão importar, vão comprar matéria-prima, pedras, tanto para arquitetura até para escultura também, em outras regiões. Então eles vão trazer essas pedras para o Egito para poder desenvolver as pirâmides, enfim. E o Rio Nilo vai ser muito importante para isso também, porque vai ser através do rio que eles vão poder transportar também matéria-prima de outros lugares. Então, outra coisa interessante também é que as mulheres vão ter uma posição importante, muito importante na sociedade. Elas vão ser tratadas por igual. Então, o que antes a gente pensava, que a gente tem essa ideia de que em todas as civilizações antigas a mulher era sempre desprezada pelo sexo masculino, no Egito não, a gente já vai ter a posição da mulher vai ser quase que igualitária ao homem. Só que também não é tão 100%, porque se a gente for pensar, a gente tem como exemplo uma faraó que é a Cleópatra. Só que não tem muito mais. A maioria dos faraós, grande parte dos faraós, vai ser homens. Então, elas vão ter uma posição muito boa, só que eu acredito que também não vai ser 100% igualitária, não. Então, os casais eles também vão poder criar contratos pré-nupciais ou até mesmo se separarem e casar novamente com outras pessoas. Uma coisa bem legal também é que o casamento não vai ter limitações, tantas limitações igual tem em outras religiões. Então, aqui no Egito Antigo, o casal ele vai poder criar um contrato para preservar seus bens antes do casamento, vão poder se separar, se casar novamente com outras pessoas. Então é bem interessante. Então, a posição do faraó, o que é o faraó? O faraó ele vai ser o grande líder do império. Então ele vai ser quase como um deus, apesar de que vai ter alguns faraós que vão se proclamar como um deus. Então, para o povo, o faraó ele vai representar um intermediário entre o povo e os deuses. Então, é como se entre o povo e os deuses tivesse o faraó como mediador ali. Então, assim, o governo vai ser teocrático, isto é, o governo vai ser baseado na religião. Então, durante todo o império do Egito, todas as dinastias, vai ser um governo teocrático mesmo, que os grandes comandantes que forem atingindo o poder vão se basear nos deuses e, enfim, nos deuses que cada um acreditar, né? Então, qual vai ser a posição social de cada grupo? Então, aqui na imagem ao lado, a gente pode ver uma pirâmide, que ela mostra claramente qual vai ser a importância na sociedade de cada um, de cada grupo. O faraó, então, ele vai estar no topo, porque ele vai representar a posição mais alta, a posição de comando sobre todos os outros. Então, o faraó vai ter essa posição
Em seguida vem seus familiares. Então seus familiares também vão ter uma posição bem alta. Então abaixo vem nobres e sacerdotes, que são pessoas privilegiadas que atuam na elite militar e latifundiária. Então, esses nobres sacerdotes vão ser pessoas tanto militares que atuam em guerras, como os latifundiários, que são donos de propriedades de terras. Então, abaixo vem os escribas, que eles vão ter uma posição muito importante, porque vão ser eles que vão planejar e controlar a economia, além de saberem ler e escrever, e assim registrar os feitos de cada faraó em vida para colocar nas tumbas depois de morto. Então, os escribas vão ser o grupo que eles vão ter domínio da escrita. Então, eles vão saber ler e escrever, e são eles que vão registrar toda a história, os atos, tudo que o faraó deles fizer em vida. Então, eles vão fazer isso para registrar e também para uma espécie de não endeusamento, mas uma espécie de adoração ao faraó quando ele morrer. Então eles vão registrar isso nas tumbas dos faraós. Então depois a gente tem os soldados, que serão jovens contratados em épocas de guerra. Esses soldados também têm uma coisa importante, porque eles também vão atuar na cobrança de impostos, então eles não vão ser muito queridos pela população. Depois depois vem os comerciantes, que vão trabalhar com a venda de alimentos e matérias-primas. Depois tem os artesãos, que vão trabalhar com variadas áreas, como joalheiros, carpinteiros. E vem os camponeses, que vão trabalhar nos demais setores, como agricultura e pecuária, e vão pagar bem alto nos impostos. E por último, eu não escrevi aqui, só que tem os escravos. Só que algumas fontes eu encontrei que não tinha escravos nessa época. Outras eu encontrei que os escravos, eles eram pagos com comida, cervejas. Só que também teve fonte que eu encontrei que os escravos eram pessoas de fora do Egito, que eram ladrões ou pessoas que invadiam ali e acabavam sendo presos e tinham que trabalhar sem receber nada em troca, apenas alimento e roupa para ser mantidos. E também há quem diga que esses escravos eles eram sempre torturados, enfim. Então os egípcios vão dominar a astronomia. Então são eles que vão dividir o ano em 365 dias, e um dia vai corresponder a 24 horas. E essa é a medida que é usada até hoje por quase todos os países. Então eles vão ter assim um domínio em várias áreas, e isso é muito interessante a gente pensar que é um povo tão antigo, mas que eles vão ser capazes de dominar várias técnicas, várias coisas, assim, de um conhecimento extremamente alto. Então isso é bem interessante. Eles vão dominar também a geometria, onde podemos observar nas construções das grandes pirâmides, e também sabiam fazer cálculos. Isso vai ser bem legal. E na medicina, eles já vão registrar o uso de remédios para doenças, vão saber fazer cirurgias, assim como vão ter um pleno conhecimento dos órgãos humanos, devido à técnica de embalsar um corpo. Então, o que vai acontecer é que, por eles fazerem
a técnica da mumificação, eles vão atingir um conhecimento muito bom nos órgãos, na anatomia do corpo todo mesmo. Então eles vão ter um conhecimento muito bom, e daí eles vão saber fazer cirurgias. Há quem diga também que eu encontrei algumas fontes que dizem que nessa época também vai ter médicos voltados para várias áreas, como como dentistas, uma espécie mais primitiva de dentistas, mas bem interessante também. E nessa imagem ao lado, a gente pode ver que aqui é uma técnica para curar o olho. Aqui é uma pintura que ela conta sobre curar alguma enfermidade no olho. Eu só não lembro exatamente o que era. Só que é bem interessante também. Então a gente vai encontrar bastante pinturas que registram algumas técnicas para curar algum tipo de enfermidade. Então os egípcios, eles vão criar a primeira escrita, que vai ser os hieróglifos. Vai ser então a primeira escrita no Antigo Egito. Hieros significa sagrado, glyphen significa gravar, então vai ficar uma tradução mais ou menos escrita sagrada. E vai ser pequenos desenhos de objetos e figuras encontradas no dia a dia daquele período. Então a gente vai poder encontrar como desenho de animais, ou partes do corpo humano, ou objetos, figuras do dia a dia mesmo. E cada um desses sinais vai ser utilizado para registrar e contar uma história. Então, usavam dessa escrita vai ser usado apenas pelos escribas e sacerdotes e alguns membros da realeza, sendo assim uma escrita mais reservada aos nobres. E essa escrita vai ter aproximadamente 6.000 sinais, e o que acabou prejudicando o desenvolvimento dessa escrita mais para frente, que o que acontece é que ela vai acabar sendo apagada ao longo dos séculos, porque é uma escrita bem difícil e são 6.000 sinais, 6.000 símbolos, que então vai ser muito difícil decorar e manter essa escrita mesmo. Então, qual que vai ser a religião adotada no Antigo Egito? Por serem politeístas, eles vão cultuar vários deuses. Os deuses tinham bastante semelhança com os humanos, podendo nascer e envelhecer, e circular na terra entre os povos. Alguns tinham formas totalmente humanas, outros já poderiam ser uma mistura de animal com humano. Então isso vai ser bem interessante, que vai ter alguns deuses que vão ser totalmente humanos, outros vão ter o corpo humano e a cabeça de um leão, por exemplo, ou a cabeça de algum outro tipo de animal. Alguns vão, na história deles, vão ter circulado na Terra, vão ter tido uma vida normal na Terra, se casado e terem filhos. Outros vão ser deuses mais sem uma forma, sem ter pisado na Terra. Então, um dos principais deuses vai ser Ísis e Osíris. São esses dois da primeira imagem. Então, a história deles são o seguinte. Os dois eram um casal, e até que Sete, irmão invejoso de Osíris, o Sete é o terceiro deus, ele tá com o nome ali embaixo. Então, o que acontece? Sete vai matar Osíris por inveja. Eles são dois irmãos, então Sete vai matar Osíris por inveja. E Ísis, a primeira deusa aqui, vendo tudo que acontece, ela ressuscita Osíris. E o mesmo vai virar um deus do mundo dos mortos. Então Osíris vai ser ressuscitado
e vai virar um deus. E cada deus do Egito Antigo vai ter uma história, vai ter várias histórias bem interessantes, vai ter muita intriga, muita confusão. E eu queria poder explicar mais, por exemplo, porque se eu não me engano é Osíris, que quando morre ele tem o corpo separado em vários pedaços e divididos no rio Nilo. Eu acho que é o Sete que faz isso com Osíris, divide o corpo de Osíris. E Ísis, para ressuscitar o ex-marido, o marido, ela junta cada parte para criar. E se eu não me engano, a Néfitis, que é essa quarta deusa aqui, que ela é mulher de Sete, ela vai ajudar Osíris, não, vai ajudar Ísis para ressuscitar Osíris, porque acreditei que ela gosta de Osíris. E se eu não me engano, eles até têm um filho juntos, que eles vão ter uma relação extraconjugal. Então, esses deuses do Egito, eles vão ter bastante história mesmo. Então aqui a gente também tem o Horus, que é o primeiro. Ele vai ser filho de Ísis, de Osíris, e ele vai ser uma representação do faraó. Temos também Anubis, que ele também é bem conhecido, eu já vi bastante filme referenciando ele, o Anubis, que ele vai ser o filho de Néfitis e Osíris. Lembra que eu falei para vocês que Osíris e Néfitis vão ter uma relação extraconjugal. E ele vai ser um deus responsável pelo cemitério e senhor da mumificação. Só que eu também já vi, que nem eu falei, eu já vi bastante filme mas referenciando a história de Anubis e referenciando ele como um deus maligno, algo nesse estilo. Só que eu também não sei dizer muito sobre ele. E por terceiro a gente vai ter a Hathor. Eu acho que assim se diz, que ela vai ser uma deusa das festas, do amor e do desejo sexual. Bem interessante também. E uma coisa legal é que, se vocês repararem, todos eles têm na mão esquerda, eles têm uma espécie de cruz. Essa cruz, mais pra frente, a gente vai estar entendendo o significado dela. Interessante também que a Hathor, ela, em cima da cabeça dela, ela tem esse círculo em vermelho, que, se eu não me engano, ele representa o Sol de Ra. Então é bem interessante também. Então nesse daqui, ambos vão ter ligação com o Sol. Todos esses três vão ter ligação com o Sol. O primeiro vai ser o Ra. O Ra, ele vai representar o Sol do meio-dia. Bem legal, por isso que ele tem esse círculo na cabeça que representa o Sol. E a gente vai ver, ele também vai chegar, eu não lembro exatamente qual o faraó, mas tem um faraó que vai assumir o poder e que vai aceitar Ra como único e legítimo Deus. Então é bem interessante. Em segundo a gente tem Atum, que vai ser um deus criador, renascido do mar primordial e criador de tudo. Bem legal também. Vocês podem perceber que ele já é totalmente humano. Enquanto tem uns que tem... O terceiro, por exemplo, o Khepri, que ele representa o sol nascente, ele tem a cabeça representada por um escaravelho, que é bem interessante também. E aqui, esses três últimos que eu coloquei aqui, que é o Sekhmet, que é a filha de Ra. Ela é representada com a cabeça de leão e é uma deusa da cura e das artes bélicas. Em segundo, a gente tem Thoth, que é um deus da sabedoria, sendo assim, deus dos escribas. Ele vai ser cultuado principalmente pelos escribas. E Amon, que antes era um deus menor, mas será transformado em divindade suprema no novo império. Então, bem interessante. E vai existir outros deuses, só que não vai caber aqui mesmo falar, mas
tem vários outros deuses que também são muito importantes, só que eu trouxe esses daqui que achei mais interessante mesmo, tá trazendo aqui para vocês. Então, concluindo com os deuses do Egito, a gente vai ver agora os amuletos. Os egípcios também tinham costumes de possuir alguns amuletos ou símbolos com o objetivo de realizar alguns rituais ou alcançar algum desejo. Então é bem interessante nessa parte, porque aqui vai ser... Vocês lembram que no período neolítico, e no paleolítico também a gente vai encontrar as Vênus, um exemplo, a Vênus de Willendorf. Então, aqui eles vão ter quase que a mesma função. Eles vão ser objetos com um simbolismo religioso. É claro que vão ser... o significado desses objetos vão ser bem diferentes, mas eles ainda vão ter a mesma função, que é uma função religiosa. Então, possuir algum amuleto era costume tanto dos nobres quanto das pessoas comuns, e era algo tão importante que até mesmo na morte as pessoas guardavam seus amuletos nas tumbas. Então, se eu não me engano, é na tumba de Tutankhamon, um faraó bem importante, que vai ser encontrado vários amuletos, que vai ter vários significados, pois era um hábito muito importante, pois no Egito eles vão acreditar que tudo que eles enterrarem junto vai ser levado para a vida após morte. Então, esses amuletos, esses símbolos religiosos vão ser muito importantes para a época. Então aqui a gente consegue ver alguns amuletos e símbolos. Todos eles vão ter uma função religiosa, que nem eu falei para vocês. Esse símbolo do olho que tá mais pra... ele tá em toda parte, na verdade. Mas esse símbolo do olho, com toda certeza você já deve ter visto ele na TV, no cinema, nas novelas, ou nas redes sociais também, já deve ter visto esse símbolo. E aqui uma alerta que eu acho interessante fazer aqui é que sempre quando você vê algum símbolo assim, tente pesquisar a história desse símbolo, porque uma coisa que a gente vai acontecendo muito é que ao longo dos anos, algumas culturas e povos vão se apropriando de alguns símbolos, ou até mesmo vão, sem nem conhecer a história do símbolo, vão difamando o significado dele, vão mudando o significado com o tempo. E isso é realmente muito, muito chato, porque, por exemplo, o próximo símbolo vai ser a Ankh, e a Ankh ela vai ter um significado bem... vai ser um símbolo bem difamado, vai ter um significado bem diferente do verdadeiro significado de quando ela foi criada. Então aqui a gente tem a Ankh, que eu estava falando para vocês. Na cultura egípcia, os deuses vão ser representados, muitos deles vão ser representados segurando a Ankh na mão esquerda. E a Ankh ela vai significar, na cultura egípcia, uma representação da vida eterna, da ressurreição, como se ela fosse uma chave para a vida eterna. Só que o que acontece é que ao longo dos séculos, que nem eu estava falando para vocês, que é um problema, vários povos foram se apropriando desse símbolo e foram sendo distorcida a história dela, o significado dela. Então a gente vai encontrar várias culturas, vários povos que vão ter um significado totalmente diferente do que ela é na cultura egípcia. E por último, aqui a gente vai ver agora, eu não sei como se pronuncia, mas eu acho que é Ouadjat, mas também conhecido como Olho de Horus, que a gente viu ali anteriormente, vários amuletos representando esse olho.
E o mito conta que Horus, para vingar a morte do pai, mata o tio Sete, porém o mesmo antes de morrer arranca o olho de Horus. Então, Sete, antes de morrer, arranca o olho direito, se eu não me engano, ou esquerdo. Não, mas eu acho que é o esquerdo. O Sete arranca o olho esquerdo de Horus e divide em várias partes, algo nesse estilo. Então aí esse olho ele vai começar a ser representado como a cura, o bem-estar e a proteção, vai ter esse significado. Então é bem interessante também, o olho de Horus. Então, gente, eu vou terminar por aqui essa primeira parte da segunda aula. Na segunda parte a gente já vai abordar mais especificamente a arte mesmo. Aqui foi só para mim contextualizar, explicar todo o contexto, né, de que era feito a arte. Então, explicar a cultura egípcia é muito importante para a gente conseguir compreender a arte em si. Espero que vocês tenham gostado até aqui, espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de curtir e comentar nos vídeos do YouTube, isso me ajuda bastante. E até a próxima aula. Beijos!